Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal, mais um vídeo da Automecânica Frois. Ezequiel aí narrando a história. E vamos lá. A gente está com esse Fiat Linea aqui, pessoal. Esse carro ele é 2009, 2010. Ele ainda usa o motor 1.9. Aquele velho motor, né, melhorado aí. Da Palio e Candy, dos Palio Estrada, né, aquele motor 1.616. E aí... esse carro tá com barulho aí que o cliente vem reclamando aí. Faz barulho só quando tá frio, né, na primeira partida. Ele tem um barulho aí nas correias. Só para vocês terem uma ideia, eu já fiz alguns testes, né, fui desligando as correias. Aqui eu desliguei a do ar-condicionado, funcionei, ele fez o barulho. A gente tem que começar a fazer esses testes primeiro, né, para não trocar peça à toa aí. Aqui atrás, ó, eu desliguei também a correia da direção hidráulica e a correia do alternador, né? Esse carro ele vai 3 correias de acessórios, inclusive já foi trocada, porque eu já peguei também esses motores, né, nos Palio, fazendo esse tipo de barulho em bomba d'água. Já peguei esses motores também com folga lateral de virabrequim. E quando dava a primeira partida de manhã, né, com o carro gelado, ele dava um tranco na correia, né, e desencaixava a correia e fazia o barulho. Não é o caso desse carro. Esse carro ele faz o barulho na parte da correia dentada. Esse carro, quando o cliente comprou, né, há um ano atrás, sei lá, um ano e meio, segundo o antigo proprietário, ele tinha feito a manutenção da correia dentada, né? Agora começou esse barulho, a gente vai estar desmontando aí para verificar. Pode ser um rolamento que está ressecado, né? Enfim, a gente vai desmontar aí para ver. O Thiago vai dar a partida para mim, eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês o barulho que está fazendo. Lembrando, o carro está frio, ainda não funcionou hoje. E eu vou ver se faz o barulho aí. Ô Thiago, dá a partida para mim aí. Beleza, Thiago, pode desligar. Então, eu acho que deu para mostrar um pouco aí o barulho. Então, aqui pode ser um rolamento, pode ser a correia também que está muito tensionada, né? Então a gente vai estar desmontando aí para verificar, analisar direitinho os rolamentos, tensão de correia. E aí vou desmontar agora e volto com vocês, né, depois que estiver desmontado aí. E a gente vai estar mostrando aí o que está acontecendo. Voltando aqui, galera, ó. Como vocês podem ver aí, já está tudo desmontado. Eu percebi que a correia estava um pouco tensionada a mais aí. Não sei se foi usado as ferramentas aí corretas, né, para fazer o tensionamento da correia. Aqui a gente tem que remover as velas, bobina, né, que vai aqui atrás do suporte. Aqui as ferramentas aqui já está inserida aí nos comandos. Aqui tem a de escape, é aqui, e a de missão. Ferramenta inserida, o motor no ponto, relógio comparador. Aqui o tensor é um tensor paralelo, não tem nem marca. Ele está chiando também. Pode ver aqui que já espalhou a graxa. Esse aqui também está chiando. Eu acredito que o barulho aí é em um desses rolamentos aqui, né, que resseca a blindagem aqui do rolamento. E aí faz esse barulho. Vou estar instalando aí a correia nova. A correia nova, o tensor e o rolamento de apoio. O carro não tem vazamento de óleo. A gente vai fazer a limpeza, né, do compartimento aí da correia e fazer a montagem aí, montar e monitorar. O restante não tem nada aí com defeito.
Não tem nenhuma polia aí raspando na proteção de correia, não tem nada. Então eu acredito aí que é problema nos rolamentos. E aí eu volto com vocês aí agora, eu vou fazer a limpeza, vai chegar as peças. Tem um parafuso aqui, uma rosca aqui da fixação do suporte aqui do motor que estava espanado aqui, ó. Vai ter que fazer um embuchamento aí. Esse carro vai 3 parafusos só de fixação, estava seguro em 2 e o suporte ainda estava folgado. Então vou estar resolvendo isso aí também para deixar certinho. Bora montar aqui, galera. Vou mostrar para vocês, ó. Tudo limpinho aí, pronto para receber as peças novas. Aqui foi feita a rosca, ó, embuchamento aqui. Agora vai ficar originalzinho aí com os 3 parafusos de fixação do suporte. Vamos lá. Aqui a gente vai instalar um tensor SKF, ó, novinho. Aproveitar aqui e mostrar para vocês, ó. É muito importante o ponto aqui do rolamento, ó. Tá vendo aqui o biquinho? Com essa bolinha aqui do rolamento. Depois que estiver montado eu mostro para vocês. Aqui a caixinha SKF. O rolamento de apoio, não encontrei INA nem SKF. Aqui eu vou instalar um Nitron. A Nitron hoje está muito boa. Não tenho dor de cabeça aí com o Nitron. Então a gente vai instalar o Nitron. Aqui a correia nova. Aqui a gente vai instalar uma correia Continental. Esse carro também a gente vai substituir o reservatório de água e a válvula termostática, que deve estar aberta. Esse carro o cliente reclama aí que na estrada, em viagens longas aí, ele está caindo muito a temperatura e chega até a acender a luz da injeção. Então a gente vai estar substituindo a válvula aí para resolver esse problema também. E agora eu vou montar, vou tensionar a correia. Precisa da ferramenta aqui, ó, para fazer a tensão do rolamento. Inclusive esse carro, ele tá com essa proteçãozinha aqui, ó, toda arranhada de chave de fenda. Bem provável, quem montou da última vez fez a tensão do tensor aí com a chave de fenda. E é errado isso aí, e por isso que a gente tem que usar a ferramenta correta, né? Essa aqui é a Raven 141-359, é a mesma que usa nos Palio 1.616. E essa ferramenta aqui, essa aqui é uma 17 longa, aqui ó, é uma 17 longa. Essa ferramenta eu fiz próprio para usar no tensor, né? Você encaixa aqui no tensor. Se eu consigo encaixar aqui sozinho, olha como que fica, para você ter mais apoio aí para tensionar direitinho e deixar o rolamento aí no ponto, para não ficar nem a correia frouxa e nem tensionado demais. Tá, agora eu vou fazer a montagem e já volto aí. Vamos lá, galera. Ó, correia já montada, como vocês podem ver aí. Aqui tá em 0. Lembrando aqui, galera, a importância do relógio comparador. Você deixa em 0 quando você instala a correia, que tensiona a correia. Quando você puxa o tensionador para a posição, ele acaba atrasando aí o virabrequim. E aí você vê ali que ele sai, né? Aqui quando monta você tem que deixar as polias aqui folgadas, né? Deixar ela bambeando, que depois que tensionar você acerta o ponto do vira. Aí sim você pode apertar as polias aqui e aí fica zerado, pra não ter dor de cabeça aí depois do carro ficar quadrado. Aqui o tensor já está montado, já está no ponto certinho. Eu coloquei um espelhinho aqui, vou ver se eu consigo mostrar para vocês o ponto aqui, ó. Tá vendo aqui o pontinho, ó, no tensor? Aqui tá no espelho, né? Mas o ponto tá batendo aqui, ó. A flechinha aqui com o ponto do rolamento, tá? Então essa é a posição correta. A ferramenta tá instalada ainda aí, deixei para vocês verem. Ele vai encaixado ali no pé do rolamento, ó. A caixinha aqui da ferramenta.
Ó, tá encaixado no rolamento. E aí é só puxar pra frente aí, que o tensor vai pro ponto, tá? Vou aproximar mais aqui. Olha lá, ó. Então é isso aí. Essa parte está pronta. Agora eu vou montar o restante aí, montar as velas, bobinas, as tampinhas aqui do fundo do comando, né? Remover as ferramentas, dar um giro. Só conferir o ponto do rolamento. Montar agora, né? Montar essa parte aqui da proteção da correia. Tá tudo limpinho. E é isso aí. Vamos deixar zerado. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Finalizei aí a montagem do linha, né? A montagem da correia, eu vou mostrar para vocês. Cheguei mais cedo hoje para finalizar o vídeo. Vou mostrar para vocês aqui, ó. O carro tá gelado ainda. Eu vou dar a primeira partida aí, vou mostrar para vocês. O barulho resolveu, ficou zerado. Funcionei ontem, né? Vou pausar aqui, vou sair do carro e mostro pra vocês. Ó, o motor em funcionamento. Ficou bacana. Vou pegar a luz aqui que tá meio escuro. Agora sim. Ó. Motor em funcionamento, ficou redondinho. Esse carro eu troquei o óleo também. Filtro de óleo novo. Inclusive, acabou não dando tempo de mostrar aí. Tinha um vazamento também no suporte do filtro de óleo. Eu substituí a guarnição do suporte do filtro. Também zerou. Válvula termostática nova instalada já, ó. Agora eu vou esperar esquentar aí, fazer os testes primeiro. Fazer a substituição do reservatório. Drenar toda a água, né? Colocar uma água desmineralizada e um aditivo, né? E um reservatório novo para finalizar. E é isso aí. Agora eu vou ligar o scanner e monitorar a temperatura. A gente vai ver como que a válvula vai se comportar aí. Ele estava trabalhando sem, né? Praticamente. Vou até mostrar para vocês aqui como que estava a válvula velha. Estava trabalhando aberta. Vou ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Dá pra ver a abertura ali dentro. A válvula vai aqui, né? Aqui é a válvula. Essa válvula ainda é original do carro. O carro tá com mais de 100 mil rodados. E tava trabalhando aberto, né? E é como se tivesse sem válvula. Vou ver se eu consigo mostrar de novo aqui. Olha lá, ó. A válvula tá aberta, é como se tivesse sem válvula. Isso aí na estrada, né? Em alta velocidade aí, ela tá aberta, a água passa, fica circulando direto. E aí é onde o carro vem trabalhar gelado. E acaba aumentando aí o consumo de combustível. E tem casos aí que chega até parar, né? O carro chega a morrer. Esfria tanto. E é isso aí. Eu vou finalizar agora e volto aí quando estiver pronto. Agora sim, pessoal, tá pronto. Já dei uma volta. O carro ficou muito top para andar, redondinho. Como vocês podem ver, já tá tudo montado. O motor tá em funcionamento. Aqui reservatório, substituí, já coloquei aditivo, a água. Tá, a temperatura ficou bacana. E é isso aí. Esquece daquele like básico aí no vídeo. Se gostar, comentem. E é isso aí. Valeu, até o próximo vídeo.